Olá, nesse vídeo nós vamos conhecer essa fechadura elétrica da AGL, que é um pouquinho diferente. Além da cor, ela tem um botão, você não precisa de chave para sair. Ela trabalha com 12 volts e nós vamos ver como é feita essa conexão de energia para o funcionamento dela. Olá, nesse vídeo nós vamos conhecer então essa fechadura elétrica da AGL, modelo AL100R. Antes da gente falar sobre ela, não se esqueça aí de deixar o seu like nesse vídeo, deixe seus comentários, suas dúvidas, a gente sempre responde, e também inscreva-se no canal, isso é muito importante pra gente. Bem, essa é uma fechadura elétrica, a AGL tem várias fechaduras, a gente já fez vídeos aí de diversos produtos da AGL, eu tenho uma playlist com produtos da AGL, eu vou deixar o card aqui para você dar uma olhadinha. Mas essa é uma fechadura que nós podemos dizer que é um dos modelos mais simples, né? Ela é um modelo elétrico, ela não tem nenhum componente eletrônico. Inclusive aí na descrição do vídeo eu estou deixando um link aí para que você veja alguns modelos de fechadura, né? Mas ela é um modelo AL100R, o R é de reversível, ela pode ser utilizada para portas que abrem para dentro e portas que abrem para fora. Você tem como inverter essa lingueta, né? Esse modelo que eu tenho aqui, ele é um modelo branco com botão. O que é o botão? O botão é um dispositivo que tem do lado de dentro da fechadura que dispensa a chave. Então você não precisa de chave para abrir. Ela na verdade não tem esse tambor aqui, o tambor é só do lado de fora. Você tem um botão nesse lugar, a gente já vai ver. Aqui algumas informações, né, sobre outros produtos. Vamos dar uma olhadinha aqui o que a gente tem na caixa. Aqui outras informações também, nada que a gente precise comentar agora. Então, como eu falei, ela é diferente, né? A gente está habituado a ver fechaduras aí cinzas ou pretas. Ela é branca, aqui o botão de abertura interno. Nós temos aqui o batente. Nós temos aqui um auxiliar do batente que é para instalações em portão invertido, né? Já vou falar. Aqui nós temos o acabamento e as chaves do lado de fora e uma série aqui de parafusos, além do manual. O manual é sempre muito importante, né? No site da AGL a gente encontra os manuais para download, né? Mas é sempre bom ter uma versão impressa. Então ele tem aqui modo correto e incorreto, né? Muita gente quando instala deixa o tambor para fora. O ideal é que ele não fique para fora, que ele fique alinhado. O correto é deixar ele alinhado, tá aqui. Aqui um gabarito, né, para fazer os furos necessários. Ela realmente, como ela é muito simples, né, na verdade você vai instalar e a parte elétrica dela, a fiação vai entrar por aqui. Você tem aqui essa passagem aqui, esse furo com uma borracha. Essa borracha aqui evita que entre água, né. Esse aqui é um produto que pode ficar na chuva, claro, feito para portões, né. Então é importante ter essa borracha aí. Bem, aqui nós temos a identificação dos componentes, a forma de ligação com botoeira. Existe uma versão dessa fechadura que trabalha direto com 127 volts, né? Então, esse primeiro desenho aqui, caso ela seja, você usa uma botoeira simples, né? Ou ela pode ser essa de 12 volts que nós temos aqui, ligada a um porteiro eletrônico, que ele vai enviar um comando 12 volts, ou uma botoeira que tem um transformador 12 volts, que é o caso dessa daqui, né? Então aqui nós vamos ligar na botoeira 110, ou a botoeira aceita 220 também. Ela tem um transformador aqui interno e ela envia o pulso de 12 volts necessário à abertura da fechadura. Tem fechaduras que trabalham, né? Isso é uma questão mecânica da fechadura, com um único pulso. Tem fechaduras que requerem mais pulsos, são aquelas que ficam batendo, né? Tec, 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 até abrir. Bem, aqui instruções também para reverter a lingueta. Então você tem uma porca ali que você vai soltar e reverter, porque é aquele caso, né? Por exemplo, vamos dizer, não é o padrão, né? Mas assim, normalmente você tem portas abrindo para dentro, né? Então, ela abre nesse sentido aqui. Quando ela fecha, o batente pressiona a lingueta, né? A lingueta tem esse chanfro aqui e pressiona esse dispositivo, esse rolete aqui, que é o que mecanicamente vai informar ao mecanismo que ele está fechado. Eu só consigo abrir a fechadura quando isso está pressionado. Então, por exemplo, se eu apertar o botão agora, não acontece nada porque ela está aberta, né? Mas se ela estiver fechada, vejam que ele abre. E esse botão, né, como a gente pode ver aqui, o acionamento dele é totalmente mecânico. Ele não necessita ter o comando elétrico, não preciso ter nada ligado eletricamente.
Então quando ela está nesse sentido aqui, quando ela fecha, o batente se encarrega, né, de pressionar o rolete e também fazer com que essa lingueta feche, né? Se ela abrisse no sentido inverso, né, então se ela abrir assim, eu não consigo pôr o batente invertido aqui, né? Então como é que ela vai funcionar? Eu vou inverter internamente a lingueta, então ela vai ficar com o chanfro para o lado de cá, e eu vou utilizar essa peça aqui do lado de fora. Então essa peça vai fazer com que o rolete, né, ela vai fazer com que o rolete suba e a lingueta feche no sentido inverso. Então eu fico com o batente nessa posição e essa peça atrás. Então isso aqui é um auxiliar, só vai ser usado no caso de portões que abrem para fora aqui. Não é o normal, né? Normalmente eles abrem para dentro, mas existem aí situações. O batente ele tem um acabamento aqui cromado, muito bonito, ele está com esse plástico de proteção, não vou tirar, mas ele tem um acabamento muito bonito. E veja que é tudo metal, né? Não tem nenhuma parte, exceto aqui, né, a cobertura do botão, que não seja metal, um equipamento muito sólido, né? Aqui nós temos para o lado externo o acabamento dela. Esse acabamento aqui é uma plaquinha para fechar, né? Aqui E a chave só vai ser utilizada nesse caso aqui do lado externo. Não há necessidade de se utilizar do lado interno. Então, novamente, eu tenho que estar com esse rolete pressionado para conseguir abrir. E a chave só serve para abrir, né? O fechamento é automático. Chegou no batente, ela vai fechar. Aqui também tem 2 parafusinhos, né? Para colocar esse acabamento. Então, veja, uma fechadura bem acabadinha, muito bonita. Ela tem um tamanho que pode ser colocada em portões grandes, inclusive. O que nós vamos fazer agora, né? Nós vamos abrir, dar uma olhadinha aqui nela. Ela tem um único parafuso aqui, então um parafuso Phillips desse lado. Do outro lado ela tem encaixes, né? Muito cuidado para não perder esse parafuso, ele é pequenininho, fácil perder, principalmente se você está instalando, né? Se você está instalando em algum lugar. Desse lado aqui ela não tem parafuso, ela tem somente um encaixe. A gente vai abrir, veja aqui o mecanismo do botão, ele vai atuar sobre essa haste aqui. E aqui dentro o que nós temos, né? Nós temos aquela porta que eu falei que a gente pode soltar para inverter a lingueta, né? Ela pode ser trocada aqui. O rolete, que é o que vai, na verdade, liberar o mecanismo aqui para que ele seja acionado. Então, quando eu aciono a bobina, vamos segurar aqui para ver. Essa molinha do rolete, ela é dura. Quando eu aciono a bobina, ela libera o mecanismo. Então, ela vai fazer esse movimento aqui. Na verdade, a bobina, ela gera um campo magnético que atrai esse eixo aqui para dentro. Então, ela faz esse movimento. E isso libera o mecanismo. É um funcionamento bem simples, né? Mecânico, totalmente mecânico. Tem vamos dizer assim, uma inteligência mecânica aqui, né? Não tem nenhum componente eletrônico. Só um componente elétrico que é a bobina. O que nós vamos fazer, né? Nós vamos ligar essa botoeira 12 volts, porque essa bobina é 12 volts. Existe, né, um modelo 127, está escrito aqui bem grande para a gente não confundir, né? Como é que funciona essa botoeira, né? Ela tem um transformador, então ela transforma aqui os 127 ou 220 volts em 12. Aqui, né, tem uma entrada da rede, então aqui nós vamos ligar um fio que vai alimentar, no nosso caso aqui com 110, então a botoeira será alimentada por aqui. Ela tem 4 saídas, né? 2 vão para a fechadura, está escrito aqui FF, fechadura. Nós vamos ligar esse cabinho aqui nesse FF, vamos ligar aqui na bobina, tem esses 2 conectores da bobina. Então com isso a gente vai ter a alimentação, né, da bobina vinda da botoeira. E ela tem mais outros 2 conectores, que é uma botoeira auxiliar. O que é isso? Existem botoeiras, essa aqui é uma botoeira 12 volts. Existem botoeiras que são botões simples, né? Você aperta e a única coisa que ele faz é fechar um contato, que é uma botoeira como essa daqui. Vamos ver como ela funciona aqui. Então vejam que é outra história, né? Aqui ela tem somente um botão e 3 contatos. Por que 3 contatos? Porque ela trabalha
no esquema de contato normalmente aberto, normalmente fechado. Então ela tem aqui um C de comum, um A de aberto, um F de fechado. Se eu conectar no comum e no fechado, o que vai acontecer? Com o botão na posição que ele está agora, ela vai fechar o circuito. Quando eu pressionar, ela abre. Se eu ligar, que é o normal, vamos dizer assim, né, que é o tipo botão campainha, no fechado e no comum, quando eu apertar, ela vai fechar o circuito. Então o que ela faz, né? Quando eu aperto, ela vai enviar um sinal que ela fechou para cá, né? Ela vai fechar esses dois circuitos aqui que vão acionar. Então eu posso ter uma botoeira auxiliar, eu posso ter essa botoeira que comanda a fechadura, ela é ligada à fechadura, e posso ter essa botoeira auxiliar. Inclusive é aqui, né, no local da botoeira auxiliar, que nós vamos depois, em outro vídeo, fazer a automação dela. Nós vamos utilizar esse recurso. Bem, o que nós vamos fazer agora, né? Nós vamos então fazer as conexões elétricas aqui com a botoeira e a conexão da botoeira com a fechadura para ver o funcionamento dela. Vamos lá então. Bem, as conexões foram feitas então, muito simples, né? Eu tenho aqui na botoeira a entrada de energia, então vem esse cabo aqui que vai ser ligado no 110, ela aceita 110 ou 220. E nesses bornes aqui eu tenho 2 conectores para a fechadura e 2 conectores para o botão auxiliar. Eu liguei nos 2 conectores para a fechadura esse cabo, que entram diretamente aqui na bobina. Então, bem simples aqui a forma de conexão, né? Não tem muito mistério. Nós vamos, inclusive, em um outro vídeo, utilizar esses conectores aqui de botão auxiliar para automatizar esse sistema aqui, utilizando um relé de contato seco e pulso. Bem, só para a gente testar antes de fechar, então a hora que eu conecto, eu passo a ter isso aqui energizado e com 12 volts, né? Ele tem, né, aquele, como a gente já comentou, esse jumper que fica aqui. Nessa posição ele dá um pulso único para a bobina. Então ele vai fazer com que a bobina dê um pulso único. E tem outra posição que ele dá vários pulsos, né? Se eu segurar aqui a lingueta e pressionar, a gente vê que ela desarma. Da mesma forma, né, que o botão mecânico também desarma. Quando a gente pressiona esse botão mecânico que tem na tampa, por isso que ele funciona independente de haver conexão elétrica. Bem, vamos fechar então, colocar novamente o parafuso de volta, fechar a tampinha aqui e fazer aqui um teste com ela fechada, então, e ver o funcionamento dela. Bem, então está tudo pronto, né? Nós temos aqui a botoeira que recebe eletricidade, ela tem a entrada de eletricidade aqui, saindo por aqui o cabo que vai para a fechadura, ele passa por esse bocal aqui emborrachado, né? Para evitar a entrada de água. E ela já está fechada, né, pronta para uso, né? Pronta, ela está ligada na energia. Para que a fechadura funcione, nós temos que ter essa lingueta pressionada, né? Porque para ela saber que está fechada. E basta então pressionar uma vez e ela abre. Bem simples. A abertura por botão, obviamente, continua funcionando. A abertura por botão é uma abertura mecânica, como nós vimos, independe dela estar ligada ou não. Mas o importante é, né, nós temos aqui a botoeira fornecendo os 12 volts. Há uma outra forma de fazer isso? Não é a ideal. Nós fizemos com uma outra fechadura, colocando uma fonte de 12 volts ligada nela, e nessa fonte nós ligamos um Sonoff Basic em modo de pulso. Então quando a gente acionava o Basic, ele enviava um pulso para a fonte, né? A fonte rapidamente ligava e enviava 12 volts para a fechadura abre. Vou deixar o card desse vídeo aqui para que você possa ver. Não é uma situação ideal, eu fiz esse vídeo somente para responder aí questionamentos que o pessoal falou, mas não dá para eu automatizar uma fechadura utilizando um Sonoff Basic. Então dá, né? Ou um Mini, dá, mas dessa forma. Não tem outra forma de fazer, sem usar a botoeira, né? A botoeira aqui é a peça, vamos dizer assim, fundamental para que ela funcione, porque ela tem aqui o pulso de 12 volts necessário para o funcionamento da fechadura. Bem, espero que esse vídeo tenha sido útil para você, que tenha sido possível você conhecer mais essa fechadura. Bem, espero que esse vídeo tenha sido útil para você, que você tenha conhecido mais essa fechadura aqui da AGL.
Deixe seu like nesse vídeo, deixe seus comentários, as suas dúvidas, a gente sempre responde. E inscreva-se no canal, isso é muito importante pra gente e nos ajuda. Muito obrigado e até um próximo.